Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Boa noite aos prósperos. Amém. Boa noite àqueles que vão descobrir que são prósperos ainda. Quem não deu boa noite vai descobrir, até o final nós chegaremos aí a esse entendimento do que é prosperidade. Prosperidade bíblica. Mas vamos lá, antes de eu começar a entrar propriamente na matéria, lembrando que aqui nós vamos falar uma pequena parte apenas do que é vida de prosperidade, porque é em torno de 1 hora. Isso aqui é metade de um dia de aula. Então você terá 7 dias de aula. Então são 14 períodos, vamos dizer assim. Você vai pegar uma parte. E o meu grande desafio aqui é falar um pouquinho com você sobre vida de prosperidade, levar o entendimento do que é prosperidade e deixar aquele gostinho de quero mais, para que você possa ter esse desejo de fazer o rema. Quantos aqui ainda não estudaram no rema? Levanta a mão. Pode levantar. Ok. Tem bastante gente que são candidatos potenciais aí para ter uma mudança na vida, uma transformação na vida. É natural você ouvir as pessoas dizendo, porque a minha vida não foi mais a mesma. Testemunhos acontecem. Eu me formei em 2011 no rema. E em 2016 eu comecei a ministrar. E de fato a vida não pode ser mais a mesma. Porque não é uma palavra que você ouve apenas com conhecimento, mas é uma palavra que leva você a uma ação e uma transformação. E é isso que faz o rema ser uma escola da fé, uma escola da palavra, uma escola que faz você ser transformado, porque a palavra não volta vazia e é nesse sentido. Não é qualquer palavra que não volta vazia, mas é a palavra da fé, a palavra que gera entendimento, a palavra que gera transformação. E nós iremos agora iniciar um pouquinho sobre prosperidade. Eu não sei se você já ouviu que prosperidade não é algo de Deus. Prosperidade é algo do diabo. Prosperidade é só para tomar dinheiro dos crentes. E tem muita gente que de fato acredita nisso, e tem muita gente que vive isso. Porque se tem algo que o diabo faz, se tem algo que ele trabalha, é distorcer a verdade do Evangelho, para que as pessoas possam cair de acordo com a concupiscência dos olhos, da carne, o desejo natural. Então algumas pessoas caem nisso. Pessoas que estão pregando o Evangelho, mas vivendo da questão do Evangelho de uma maneira ilícita. Isso acontece. Esse é o extremo, meus irmãos. O extremo de quem acredita que vou viver disso, vou extorquir, vou tirar. Acontece. Tem pessoas que acreditam que prosperidade é algo mal, porque afinal de contas, humildade é que Jesus falou que esses seriam exaltados, os humildes. E pega texto fora de contexto e vira pretexto. Em contrapartida, tem pessoas que falam que nós temos que ver uma vida de equilíbrio. Que não é o extremo de você buscar ter, e não é o extremo de você buscar não ter. E a vida de prosperidade que a gente ensina baseado na palavra de Deus é uma vida de equilíbrio. Prosperidade na vida é vida de equilíbrio. E cada um tem o seu tipo de equilíbrio. Cada um tem um propósito, cada um tem uma missão, cada um tem um chamado. Tem pessoas que necessitarão de ter muito mais recursos financeiros para viver o seu ministério, e o Senhor vai agraciar essas pessoas, elas usarão de maneira plena e consciente para que o reino expanda. Em contrapartida, tem pessoas que não podem viver assim, porque quando se deparam com o dinheiro, o coração ainda não está transformado, e não pode viver com isso, porque não aprendeu a dominar o coração e os desejos ainda. E o equilíbrio vem no sentido assim, o que é prosperidade? As pessoas medem prosperidade por aquilo que tem. Se você tem uma casa boa, você é próspero. Se você tem um bom carro, você é próspero. Se você tem um bom emprego, você é próspero. Se você tem um bom casamento, você é próspero. Mas na realidade a prosperidade não se mede pelo que você tem. A prosperidade se mede pelo que você doa. E é aqui que a gente começa a entender. Não é o muito ter que faz de você próspero, mas é o muito doar. E o muito não fala de quantidade, meus irmãos. Porque existe uma passagem na Bíblia que uma mulher entregou 2 moedinhas. E essas moedinhas chamou a atenção de Jesus, muito mais do que aqueles estavam colocando dinheiro, nota, muitos outros recursos ali diante do altar.
Porque na realidade ela estava dando o seu tudo, enquanto alguns estavam dando do que lhe sobrava. Deus não precisa das nossas sobras. Deus não precisa do nosso dinheiro. O que Deus conta é com o coração alinhado e voltado para cumprir aquilo que Ele orienta. Isso se chama mordomia cristã. Tem pessoas que não têm, porque não sabem administrar. E nunca terão, enquanto não aprender a administrar. Eu não sei se você sabe, mas Deus planejou o mundo próspero. A criação foi um jardim chamado Éden. Éden significa lugar de deleite, um paraíso, um lugar de prazer. Então Deus, antes de formar o homem no 6º dia, Ele formou tudo para o homem usufruir do bem e do melhor, do bom e do melhor. No entanto, foi dada apenas uma ordem. E a ordem nós sabemos qual foi. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando você comer, certamente você morrerá. Nós sabemos que Lúcifer foi jogado do céu, se transformou no diabo, na serpente, no acusador. E quando Deus criou o homem, ele estava aqui com um terço dos demônios. E ele tinha acesso à criação de Deus, através de uma serpente. E a queda se dá justamente naquilo que a mulher desejou, naquilo que a mulher buscou, naquilo que a mulher amou. Aos poucos, ela foi caindo naquela conversa, e Deus havia dito, se comer, certamente morrerá. E a serpente falava, não é bem assim. Não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Deus está enganando vocês. Ele não quer que você seja igual a Ele. Então coma. E o que aconteceu? Aquele lugar de paraíso, aquele lugar onde a terra dava tudo que o homem precisava, o homem só tinha que dominar, subjugar sobre ela, sobre toda a criação e usufruir daquele paraíso. A partir de então, o homem é expulso daquele jardim. A partir de então, a morte começa a reinar. A partir de então, a desgraça começa a ser exibida e exposta. Nós vemos que o homem, a primeira reação após o pecado, é se esconder de Deus. E a primeira morte acontece. A primeira morte é a separação do homem de Deus. Deus não poderia conviver mais com o homem, porque o pecado agora fazia essa separação entre eles. O homem que foi feito para durar uma eternidade, não morrer, mas viver junto com Deus, agora ele tem também sua morte física estabelecida. O homem começa agora a naturalmente envelhecer. A doença começa a entrar, e a separação eterna é estabelecida naquele lugar. Começou a desgraça. Mas no mesmo jardim, existe uma conversa de Deus com a serpente, com a mulher e com o homem. Nesse mesmo jardim, esse Deus fala, tem consequências para os seus erros. O homem, que recebia tudo muito tranquilo, agora vai suar, vai se machucar, vai se ferir para ter o seu alimento. Espinhos, abrolhos. A mulher, você vai sofrer dores agora no seu parto. E você vai ser aquela que vai ser alguém que vai viver numa missão sobre o que o homem falar vai ser dito e vai ser regra. E quanto à serpente, você vai comer do pó da terra. Mas eu te digo, serpente, virá um nascido dessa mulher que você enganou, que vai lhe pisar a cabeça e você vai morrer. Você vai ferir o calcanhar, porque vai ter um preço a ser pago. Mas você não vai matar esse. Porque Deus deu o troco na mesma moeda. Não foi a mulher que você enganou? Agora a mulher que você enganou vai gerar um que vai pisar sobre a sua cabeça e vai reinar sobre você. Ali existia a promessa da prosperidade nascendo, meus irmãos. Não podemos ficar com aquilo que o diabo fez, com aquilo que entrou no mundo. De fato, as pessoas que não conhecem a Deus, que não seus filhos, vivem na realidade da desgraça que entrou após o pecado. No entanto, uma vez que nos tornamos filhos, 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura nós nos tornamos. Sabe por que nós nos tornamos? Porque a promessa que foi feita lá no Éden se cumpriu em uma cruz. Alguém veio
Alguém que não tinha pecado. E ele morreu, e ele ressuscitou, e quando ele morreu e ressuscitou, ele disse assim: agora para mim, igreja, para os meus filhos estão todas as coisas, viva a prosperidade, viva a plenitude. No entanto, meus irmãos, nós nos tornamos a igreja do Senhor agora. A Bíblia faz distinção de 3 povos. Primeiro povo é o povo judeu, é o povo da aliança, é o povo que Deus estabeleceu através de Abraão essa aliança, Deus não se esqueceu deles. Ainda é o povo da aliança. O segundo povo são os gentios. Aquele povo que não tem aliança com Deus e nem se importa com Deus e nem quer saber quem é Deus, nem quer saber quem é Jesus, mesmo falando dele. Mas existe um povo chamado igreja, cujas promessas estão se cumprindo conforme está descrito na palavra do Senhor. E é para essa igreja que a prosperidade está disponível. É para mim e é para você. No entanto, como igreja, que é você, não é esse local físico, não é o local que você frequenta, você é a igreja do Senhor. Existem 3 tipos de igrejas, 3 tipos de pessoas. Se você ler o livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin, ele fala dessas 3 igrejas. Existe uma igreja chamada de igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que venceu com Cristo na cruz, é aquela que ressuscitou com Cristo na cruz, é aquela que está sentada com Cristo no céu, está reinando com Cristo agora. É uma igreja de consciência plena, é uma igreja que sabe quem é uma igreja que sabe justamente se opor contra o diabo, é uma igreja que vive a santidade, é uma igreja que vive o que a palavra de Deus diz. Existe essa igreja que sou eu e é você, e se você não é ainda, você vai entender que foi para isso que Deus te fez. Não precisamos lutar guerra nenhuma, porque a guerra foi vencida na cruz, e aquele que veio já pisou a cabeça, e ele disse: já que eu pisei a cabeça, vou te dar autoridade também para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. É sobre o diabo e sobre os seus demônios. Só que existe uma igreja que é uma igreja chamada de igreja militante. Existem muitos crentes brigando ainda com o diabo. Existem muitos crentes fazendo batalhas espirituais em locais, que tem que ir para um lugar tal, só lá que Deus vai me ouvir. Fazendo rituais. E ora ganha, ora perde. Ora ganha e ora perde. Crente que vive na luta. Como está, irmão? Na luta. Os irmãos da luta são os irmãos da igreja militante. Ora eu ganho, ora eu perco. Ora eu ganho, ora eu perco. Mas existe uma terceira igreja. E lembra, igrejas são pessoas, que é a igreja derrotada. Uma igreja que fica vivendo pela misericórdia do Senhor, não que nós não vivamos por isso. Como está? Misericórdia. Estou doente, estou quebrado, estou desempregado, não tenho dinheiro, não tenho o que comer, mas glória a Deus porque Deus me ama. É vontade do Pai. Ele está me testando, Ele está me provando. Estou no deserto, estou no vale. Os irmãos do deserto e do vale fazem parte da igreja derrotada. Mas quando nós consideramos o sacrifício de Cristo na cruz, quando nós consideramos o que Deus fez, entregando o seu melhor, com todo o seu amor, então nós podemos viver a plenitude do que Ele nos deu. E não viver isso, meus irmãos, é ignorar o sacrifício de Cristo na cruz. É não levar em consideração todo o amor de Deus para com a sua vida. É não levar em consideração que Ele morreu, que Ele sofreu, e não apenas no seu corpo físico, mas principalmente no seu espírito, que Ele carregou o meu e o seu pecado naquela cruz. Só que para nós entendermos isso, nós temos que tratar da nossa consciência. Quando nós entendemos de maneira consciente as coisas, então a nossa vida muda. Nós não fazemos as coisas mais porque todo mundo está fazendo. Nós não falamos mais porque todo mundo está falando. Nós não oramos mais as mesmas palavras porque todo mundo ora assim e é bonito. Mas a consciência me leva a falar e dizer coisas e fazer coisas e agir de uma maneira que eu sei o que eu estou fazendo, porque eu sei para onde eu estou indo. Pessoas prósperas são pessoas conscientes. E existe também 3 tipos de consciências. Existe a consciência plena. E a consciência plena é esse mesmo, de pessoas que são convictas de quem são, do que têm, do que podem em Deus. Já aceitaram a identidade de filhos de Deus, de mais do que vencedores.
já aceitaram e vivem isso. O diabo vem falar e fala: você chegou tarde. Você chegou tarde. E você chegou tarde é justamente isso, porque o que vem para roubar, matar e destruir, não sabe que um já veio para dar vida em abundância. Eu vim para te roubar, matar e destruir. Não, você chegou tarde, porque o que veio para dar vida e vida em abundância já chegou na minha vida e eu sei me posicionar. O sangue dele já me redimiu. O seu corpo já me trouxe a cura. O seu sacrifício me trouxe prosperidade financeira. Tem pessoas que têm uma consciência relativa. E eu posso fazer um paralelo da igreja derrotada, da igreja triunfante, com aquele que tem a consciência plena. Eu posso fazer um paralelo da consciência relativa com aquele que vive militando. O que é uma consciência relativa? É aquela consciência, exatamente essa. Ora Deus me abençoa, ora Deus me amaldiçoa. Ora Deus me ama, ora Deus me entrega para o diabo fazer o que quer. Tem pessoas que pensam assim, que vivem militando. Ora ganha, ora perde, ora ganha, ora perde. Uma consciência relativa. E tem aquelas pessoas que têm uma consciência chamada de consciência disfuncional. Uma consciência que não funciona do jeito que Deus planejou. Tudo que é disfuncional é algo que não foi feito com o propósito, não está agindo de acordo com o propósito para o qual foi feito. Pessoas com consciência disfuncional remetem tudo a Deus, o bom e o mal. E principalmente o mal, porque afinal de contas eu tenho que passar por esse negócio de prova. Afinal, no mundo tereis aflições. Foi Deus que falou. E pega um texto fora de contexto e vive essa consciência. E sabe, meus irmãos, eu quero pegar aqui 3 aspectos do que Cristo conquistou na cruz. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Você pensou que não ia abrir a Bíblia, né? Estou numa aula do Rema, não tem Bíblia? Tem sim. Isaías 53. É que essa era só a introdução. E eu estou perdido no tempo. Alguém me fala depois ali que... Isaías 53, o verso 6. Existe uma versão que eu vou ler esse texto aqui, é da versão O Livro, tá? Então ele tem um pouquinho diferente da sua tradução, mas é o que mais se encaixou para eu falar sobre esse assunto agora. Isaías 53, 6 diz assim: perdemos-nos como ovelhas tresmalhadas, ovelhas perdidas e desgarradas, tá? Deixamos o caminho certo para seguir a nossa própria via. Contudo, Deus fez cair sobre ele os pecados e a culpa de cada um de nós. Aqui ele está falando de algo que foi conquistado na cruz, que é a nossa redenção. Fala que o pecado que separava o homem de Deus, o pecado que gerava a morte, o pecado que fazia nós morrermos naturalmente, agora já não existe mais. Ele está falando que o sangue do Senhor agora nos ligou novamente a Ele. E eu não sei se você lembra que o ápice da cruz, a cruz tem um ápice. A cruz não foi uma vergonha para Cristo. A cruz não foi algo que nós temos que olhar e se entristecer por ela, pelo que aconteceu. A cruz, na realidade, foi o auge. A Bíblia fala que Cristo despojou o diabo e fez dele um espetáculo público naquela cruz. Mas o auge da cruz, meus irmãos, se dá quando Cristo entrega o seu Espírito. E quando Ele entrega o seu Espírito, algo maravilhoso, extraordinário acontece, que talvez poucas pessoas levem em consideração isso. Existia um véu que fazia uma separação do santíssimo lugar, que era da antiga aliança. Somente sumos sacerdotes podiam entrar lá uma vez por ano. As pessoas comuns não tinham acesso a isso. E quando Cristo morre, entrega o seu Espírito, aquele véu ele se rasga de cima a baixo. Ali ele está falando, o acesso que foi quebrado lá no Éden, agora está sendo aberto novamente. Você pode viver esse acesso, a vida plena que eu conquistei. O Éden volta à sua realidade. Não precisa mais a mulher sofrer, não precisa mais o homem sofrer. A única condenação que permanece é sobre o diabo, que pisou sobre sua cabeça, e ele vive comendo do pó da terra, porque ele está embaixo dos pés daqueles que são prósperos e têm essa consciência.
E quando esse véu se rasga, é de cima a baixo, não é o homem quem rasgou o véu, mas é Deus falando, o sacrifício foi feito, se cumpriu, agora você viva tudo que tem, eu estou dando acesso novamente, de cima a baixo. Pode entrar qualquer um no Santo dos Santos, só que o caminho é por essa cruz, por aquele que morreu e se entregou por mim. Agora existe um caminho chamado Jesus. E nós temos consciência disso, meus irmãos. Você está aqui porque você tem consciência que você foi salvo pelo sangue de Jesus. Essa é uma consciência plena, você é triunfante nisso. Todos que são crentes são triunfantes nisso. E não questionam, porque senão não vão para o céu. Qualquer crente sempre vai para o céu. Vou, por quê? Por causa de Cristo. O que Cristo fez? Morreu na cruz, me trouxe a redenção. Consciência plena, triunfante, posicionado. No entanto, na mesma cruz, algo aconteceu. Volta nos versos 4 e 5. Diz assim: contudo, Ele tomou verdadeiramente sobre si as nossas enfermidades, e os nossos sofrimentos pesaram sobre Ele. Pensávamos que era afligido, castigado por Deus, humilhado. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas culpas, foi castigado para que pudéssemos ter paz. Pelas suas feridas nós somos sarados. A mesma cruz que trouxe a redenção e a salvação e o acesso ao Pai, é a cruz que trouxe para nós a cura. E a cura completa, porque tudo que era doença, tudo que era maldição, Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele levou as nossas transgressões para que nele nós tivéssemos a cura. E aqui, meus irmãos, começa a ter a relatividade. Alguns crentes acreditam que Deus pode curar algumas doenças e outras não, dependendo do diagnóstico médico. Os crentes acreditam que só são curados mediante um remédio. Se essa é a fé, vive essa fé. Mas o que Deus pode fazer é curar qualquer doença, porque todas as doenças foram levadas naquela cruz. Não é relativo, meus irmãos. A mesma redenção que foi feita para a sua salvação é a redenção que foi feita para a cura. Então uma vida de prosperidade passa pela redenção do seu espírito. E aqui ela vai para a redenção do seu corpo. O seu corpo, o diabo pode até tentar, mas pode bater e vai cair. E se algo acontecer, você vai se posicionar como filho do Senhor, e você vai não reivindicar a Deus aquilo que você já tem, mas declarar para o diabo que ele não te pertence, e que você não pertence a ele, que você é salvo, que você é curado e que você é livre. Pessoas prósperas vivem a plenitude da cura. Não relativizam se Deus fez ou não fez. Não fica brigando com o diabo e ora cura, ora não cura. Só que existe um terceiro aspecto que foi conquistado na cruz, que poucos, muito poucos, consideram. 2 Coríntios 8, 9. Diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Onde que Cristo se fez pobre por amor de nós? Responda: na cruz. Porque Cristo não foi pobre enquanto viveu essa vida. Muito pelo contrário, Cristo foi abastado. E alimentou multidões, e nós veremos isso para quebrar toda essa crença de que Cristo foi o pobre menino que nasceu em Belém. Nós veremos quem é o Cristo, do qual nós somos filhos, do qual nós somos chamados de iguais, os pequenos Cristos. Só que aqui, meus irmãos, quando chega na questão financeira, é quando gera um embate de muitas pessoas. Pessoas que não aprenderam a se posicionar, a declarar, a viver aquilo que Deus preparou de melhor para ela, que não entendeu que aquele que dá capacidade de produzir riquezas ama e está mais interessado que você produza riqueza do que você mesmo. Ele fala que aquele que era rico, ele se fez pobre por nós, para que nós nos tornássemos ricos nele. E aqui o contexto é dinheiro, é finanças. Não distorça, ele não espiritualiza aquilo que a Bíblia está falando dentro de um contexto de finanças.
O Deus que te chamou é um Deus que te provisionou, é um Deus que quer que você transborde, é um Deus que quer que o reino seja expandido através da sua vida, Ele quer que missões sejam feitas, Ele quer que templos sejam comprados, Ele quer que escolas sejam abertas. E Ele não vai fazer isso através de anjos, Ele vai fazer isso através de pessoas que se posicionam e sabem quem é nele e toma posse dessa herança. Aqueles que buscam o dom de contribuir faz com generosidade. Deus precisa de coração assim, meu irmão. Se o seu coração se alinhar com isso, você vai ser milionário. E você não vai se perder com isso. Muito pelo contrário, você vai ser alguém que vai expandir o reino. Deus precisa de pessoas assim. Mas faltam pessoas assim, porque as pessoas se sentem derrotadas. Tem uma crença de falta de merecimento, de escassez, que não faz elas prosperarem e abundar. Porque o diabo ensinou assim. Porque o seu pai e a sua mãe te ensinou assim. O dinheiro é sujo. Porque só tem dinheiro quem corrompe, quem rouba. Mas a Bíblia está falando que Deus é o dono da prata, o dono do ouro, e é Ele quem te dá a capacidade de produzir riquezas. De quem que é tudo isso? É do seu pai. Se é do seu pai, você é herdeiro com ele, então é seu. E por que a gente não usufrui disso? Porque temos aí uma consciência disfuncional daquilo que Deus planejou para nós. Porque vivemos como uma igreja derrotada nessa área. Deus é um Deus que fala que peça sabedoria, que Ele dá livremente para quem busca de todo o coração, mas peça sem duvidar. Quer sabedoria, grandes projetos virão na sua mão, grandes inventos virão na sua mão. Não é para o diabo estar usando pessoas para programar um monte de coisa, fazer um monte de coisa no mundo e eles se tornarem milionários e a gente ficar pagando para essas pessoas ainda para que o inferno seja propagado. Mas é para os filhos de Deus estarem assumindo posições desse tipo. A sabedoria é para nós, meus irmãos. Somos nós que temos que prosperar, somos nós que temos que avançar. Mas para isso eu tenho que me posicionar como aquele que declara a palavra, que vive a palavra, que cumpre os princípios. Aquele que é fiel no pouco. Aquele que não tem medo de vir aqui na hora de entregar uma oferta, um dízimo, porque pensa que vai fazer falta. Se um dízimo oferta 10% daquilo que você ganha te faz falta, você nunca vai ter nada, porque você vai continuar vivendo nessa miséria, se você vive assim. E me perdoe a dureza, mas eu não consigo me controlar quando falo sobre isso. Porque Deus é um Deus que planejou a sua igreja para crescer, para avançar, para prosperar através dos seus filhos. Se a igreja não está prosperando, avançando e crescendo, é porque os seus filhos não estão cumprindo a sua parte. Porque tem um estudo comprovado que dizimistas fiéis de todas as igrejas é de 10% a 30% e não passa disso. Se 100% da igreja fosse uma igreja ativa, esse mundo não seria mais o mesmo. Porque Deus dá semente ao que semeia. Não tem como Deus dar algo para quem não sabe administrar e não cuida daquilo que Ele está dando. Pessoas que acreditam que o dinheiro é o seu Senhor. Pessoas que vivem com amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si, porque o dinheiro é bom, porque usado da maneira correta, ele vai cumprir um propósito. E se você não tiver consciência, meu irmão, do seu propósito de vida, da sua missão, daquilo que Deus chamou para ser, infelizmente, Jesus vai voltar. E você vai chegar diante dele cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio de desejos, cheio de promessas. E na hora que ele perguntar para você, cadê os seus planos, seus projetos, suas promessas? Não tinha dinheiro, pai, eu não consegui. Cadê a promessa? Aquele que dá a visão é o mesmo que dá a provisão. Mas ele não dá provisão para quem não caminha. Não fique sentado esperando as coisas caírem do céu. A única coisa que cai do céu é o diabo e seus demônios. Eles cairão de lá. Aquele que não trabalha não coma. Eita, que palavra para uma aula demonstrativa. Mas, meus irmãos, segue o fluxo. Segue o fluxo, meus irmãos. A palavra consciência, ela tem 28 vezes na Bíblia, meus irmãos. 28 vezes na Bíblia está escrito a palavra consciência. Só que tem uma única vez no Antigo Testamento falado por Jó. Uma única vez nos Evangelhos, em João. E as outras 26 vezes está escrito no Novo Testamento, nas cartas, principalmente por Paulo e por Pedro. Paulo e Pedro foram prósperos naquilo que eles fizeram? Por que será que eles falaram tanto de consciência? Porque eles viviam aquilo que eles ensinavam. Eles tinham consciência do Deus do qual eles serviam. Eles tinham consciência do chamado que Deus deu. Eles tinham consciência
de que quando Deus chama, Ele mesmo vai fazer as coisas acontecer. Apenas dá o seu passo de fé e creia. A prosperidade, o melhor aspecto é a sua salvação. Mas a prosperidade já está depositada, meus irmãos. Já está em nós. Já está disponível. Existe um estudo que diz que as pessoas que produzem no mundo, inovam, fazem coisas novas, buscam soluções, são 2% da população mundial. Pessoas que inventam, pessoas sábias, pessoas inteligentes, que fazem carro elétrico, elaboram o Uber, um aplicativo, apartamentos do mundo, sem ter um único produto como a Amazon. De onde vêm essas ideias? Dos 2% da população mundial que cria. E Deus falou, se você não tem sabedoria, 13% da população mundial apenas segue os 2%. 13% seguem os 2% que criou. Eu acredito nessa ideia, eu vou junto com você. A ideia é sua, mas conta comigo, eu acredito nela. E eu vou empreender, fazer alguma coisa com você. 85% da população mundial. O que aconteceu? Não sei. Só vai seguir o que os outros fizeram sem saber o que aconteceu. A hora que acordar, aconteceu isso, então vou fazer, todo mundo está fazendo. Pessoas prósperas vivem nos 2% da população. Pessoas prósperas acreditam que são aqueles que geram transformação. E para isso, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus é o Deus do ouro. Aleluia. Amém. Vamos lá, meus irmãos, aprender um pouquinho mais aqui. Mateus capítulo 11. A partir do verso 1 até o 5 nós vamos ler. Eu já explico o contexto. Diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Olha que interessante, o contexto é aqui, João Batista já está preso, porque ele pregava o arrependimento, ele pregava as boas novas, ele já tinha tido um encontro com Jesus, e João Batista está preso. Só que ele está um tanto quanto confuso, porque notícias chegavam para ele na prisão de que havia alguém fazendo milagres. Mas até João Batista não sabia em si o que Jesus vinha fazer. Ele estava na mesma fé do que todos os outros, que viria um, queria brigar, queria lutar, queria guerrear, queria conquistar Roma para o povo judeu. E essa era a salvação que eles esperavam, a consciência que eles tinham. Só que ele começa a ouvir algumas coisas a respeito de Jesus, e quando está na prisão ele fala para alguns dos discípulos perguntar. Vai lá até ele e pergunta se de fato é aquele que havia de vir. Ele é Jesus. E é interessante que Jesus não pede para responder para ele, sim, fala que sou eu mesmo. Eu sou aquele que ele disse que não existe, ele não seria nem apto para desatar a sandália dos pés. Não, olha o que Jesus fala. Olha a consciência de Jesus trazendo desse contexto para nós aqui. Ele fala assim, olha, volte e anuncie a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm. Cegueira é doença? Jesus veio para curar. Os mancos andam. Mancos é uma doença? Jesus veio para curar. Os leprosos são purificados. Lepra é uma doença? Jesus veio para curar. Os surdos ouvem. Surdez é uma doença? Então Jesus veio para curar. Então Jesus está falando,
eu sou aquele que veio para redimir, eu sou aquele que vestia a promessa, e eu estou agora curando. Só que ele não para por aí. Os mortos são ressuscitados. E aqui ele está levando, apontando para aquilo que Cristo veio fazer. Literalmente, Cristo estava ressuscitando os mortos, assim como ele fez com Lázaro. No entanto, ele estava apontando para a redenção. Cristo ainda não poderia redimir ninguém, porque ele não havia morrido naquela cruz derramado do seu sangue. Porque somente o sangue puro era capaz de trazer a redenção verdadeira e plena. E para isso tinha o sacrifício. Mas Jesus falou assim, olha, os mortos estão sendo ressuscitados, apontando que aqueles que morreriam e nele estivesse, seriam ressuscitados. Não apenas espiritualmente, mas no seu corpo físico alguns viveram, mas essa aliança eterna, que foi o que aconteceu na cruz e quando o véu se rasgou. E aqui nós temos a redenção. Então Jesus falou de cura, Jesus falou de redenção. E ele continua aqui. E as boas novas são pregadas aos pobres. Um problema, uma solução. Um problema, uma solução. Então, pobreza tem solução. Qual que é a solução para a pobreza? As boas novas. Então, Jesus veio para aniquilar a pobreza. E os três aspectos que nós falamos, redenção, cura e prosperidade financeira, Cristo estava tratando quando veio para essa terra. E quando ele morreu, ele cumpriu de uma vez por todas aquilo que ele falou que iria cumprir. Prosperidade, meus irmãos, passa por saúde plena. Salvação, ele vem do original grego sozo. E o original grego sozo, ele traz consigo a salvação, que é a vida eterna. Ele traz consigo a cura. Ele traz consigo a prosperidade financeira. Mas ele traz consigo a libertação. Ele traz consigo a proteção. Tudo o que você precisa já foi conquistado. Tudo que você, como filho de Deus, se apodera com consciência, entendendo que veio dele é bom, você pode viver e pode viver agora. Não precisa esperar uma promessa vir, não precisa esperar uma imposição de mãos, não precisa esperar alguém falar para você, um anjo. Simplesmente se apossa disso conscientemente e comece a declarar essas verdades para que você possa viver essas verdades, meus irmãos. Mas se Deus já fez isso, Cristo já fez, por que eu tenho que falar? Porque é assim que Deus determinou. Porque Deus não se move somente por aquilo que Ele fez. Ele estabeleceu um princípio chamado fé, para que Ele pudesse se mover. Deus não se move pelo seu choro, Deus não se move pelas suas lágrimas, Deus não se move pelo seu desespero. Deus se move pela sua fé. E é o princípio que Ele estabeleceu para se mover. Pobreza, em última instância, meus irmãos, é maldição. Ponto final. Então, dizer que é pobre, você está falando, eu sou maldito. Gálatas 3,13 fala que toda maldição foi levada no madeiro, porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado no madeiro e se fez maldição em nosso lugar. E agora nós nos tornamos benditos e filhos. Não existe mais maldição. Então para até mesmo de brincar com esse negócio, porque pobre é assim mesmo. Não, você não é pobre. De tanto você falar, você vai acreditar, e de tanto acreditar, você vai viver. Porque próspero assim mesmo. Ainda não chegou, mas está chegando. Já está feito lá no céu. Saúde, redenção, provisão material para qualquer coisa que você precise, porque Deus falou que quando você pede para Ele, Ele se agrada, Ele se alegra de ver sua alegria completa. E é interessante que Jesus e Deus, Ele nos ensina que quando Ele vai fazer algo nas nossas vidas, normalmente Ele começa com o que nós temos, meus irmãos. Alguns dos milagres foram assim. E eu quero remeter a 2 Reis, capítulo 4, dos versos 1 a 7. Eu não vou ler lá por inteiro, mas anota isso aí. É uma passagem que fala a respeito de uma mulher, uma viúva, de um servo de Eliseu.
Essa viúva do servo de Eliseu perdeu seu marido, ficou uma dívida. E essa dívida, ela não conseguiria pagar, e ela tinha 2 filhos. Quem não pudesse pagar a dívida, o que tinha que acontecer? Pegar os filhos para trabalhar como escravos. E para trabalhar como escravos, ela perderia os seus filhos, porque os escravos nunca eram libertos, nunca conseguia pagar a conta. E essa mulher então vai até o Eliseu e fala da sua situação. E Eliseu sabiamente fala: o que você tem? O que você tem para a gente começar? Ela falou: tem uma vasilha com um pouco de azeite. E Deus, meus irmãos, normalmente Ele trabalha assim: o que você tem para começar, para eu fazer você abundar, transbordar e jorrar cada vez mais? O que você tem para começar? Junte isso à fé. E já deu tudo certo. Porque quando você junta a fé com o pouco que você tem, vai transbordar. Então Eliseu fala para ela assim: vai lá e pede para os seus vizinhos a maior quantidade de vasilha que você conseguir. Imagine se essa mulher não fosse alguém que se relacionava bem com os seus vizinhos. Relacionamento é coisa de pessoas prósperas, meus irmãos. A Bíblia fala que quando nós estamos andando juntos, nós estamos, às vezes, lixando um ao outro, mas nós estamos em união e crescendo juntos, meus irmãos. Existem conexões que é para te fazer avançar, transbordar, crescer, vai te esticar. Então, pessoas que se relacionam bem são pessoas prósperas. Pessoas que acreditam que pode viver com o seu próprio valor, do jeito que está, uma vida de uma ilha, não é uma pessoa que entendeu o cristianismo ainda. Afinal de contas, Jesus, Ele se fez homem, veio no nosso lugar sem pecar, Ele poderia muito bem, com todo o seu poder, viver essa vida inteira, vir aqui, morrer, ressuscitar e ir ao céu sozinho. Mas Ele escolheu 12 homens para andar junto com Ele. E por que a gente quer andar sozinho? Fecha aspas. E essa mulher vai então e pede a maior quantidade de vasilhas que ela poderia conseguir. E o homem fala: vai para sua casa agora, porque o que Deus faz é com você trabalhando. Vai com os seus filhos, porque tem pessoas envolvidas com você que serão abençoadas também. Coloca eles para trabalhar, para crer, para viver aquilo que eu estou pedindo para fazer. Fecha a porta e vai enchendo as vasilhas, vai enchendo as vasilhas. E ela encheu todas as vasilhas. Enquanto não acabou as vasilhas, não acabou o azeite. E ela volta agora. E quando ela volta para falar com Eliseu, ela não gastou o seu dinheiro, não fez nada com azeite. Qual é a orientação? Qual que é o próximo passo, homem de Deus? Qual que é o próximo passo, Jesus, para essa coisa que veio na minha mão, para esse recurso que veio na minha mão, para esse dinheiro que veio na minha mão? Eu vou gastar o que sobrar, eu te dou. Qual que é o próximo passo? Eliseu fala: vai, vende tudo isso. Paga suas dívidas. E com o que sobrar, que é transbordante, que é abundante, você vai viver toda a sua vida, você e seus filhos. E nós vemos Jesus e uma multidão com fome. E não tinha nada. Mas o milagre acontece com aquilo que tem. O que nós temos aí? 5 pães e 2 peixinhos. É suficiente para alimentar uma multidão. Começa com o que você tem. Pede para que eles se assentem. Pode se assentar aí. Dá graças ao Pai. E está de bom tamanho. Pode distribuir. E depois sobram 12 cestos dos 5 pães e 2 peixinhos. Porque Deus começa com aquilo que a gente tem. O grande problema é que a gente às vezes não tem fé para dar graça e acreditar que Deus vai continuar abençoando e prosperando com aquilo que nós temos. E nós ficamos esperando simplesmente o mais. O transbordante, o abundante. Mas Deus não vai te dar tudo de uma única vez, numa única hora, porque você não vai saber administrar, mas Ele vai no caminho com você falando: vai prosperando, vai crescendo, vai avançando. Foi assim com Abraão, o pai da fé. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E no meio do caminho, fala que Abraão saiu de lá rico, mas no meio do caminho a Bíblia chama ele de riquíssimo. Porque Deus ia prosperando, Deus ia transbordando à medida que ele ia andando e crendo e fazendo aquilo que o Senhor pedia para fazer. O que você tem hoje para Deus trazer a provisão, a cura e tudo aquilo que já está prometido a seu respeito? Una isso à sua fé e à sua declaração, e se creres, verás a glória de Deus. Isso é vida de prosperidade. É assim que Deus faz.
Abra sua Bíblia. Em Lucas. Capítulo 2, verso 17. Irmãos, texto errado. Mateus 2:11. Aqui fala a respeito daqueles 3 reis que vão até Jesus para lhe presentear. E olha que interessante que diz a respeito de Jesus. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presente: ouro, incenso e mirra. Olha que interessante aqui, nós vemos aqui Jesus recebendo 3 presentes valiosíssimos. E eu estou falando isso para combater justamente a questão de pessoas que falam que Jesus era pobre. Esse é um dos contextos. Então Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. O que é que um pobre recebe normalmente quando nasce? Um bebê pobre. Roupas usadas. Dizem, né, que não é o pobre que troca de roupa, mas é a roupa que troca de pobre. Não é assim normalmente? A roupa usa um, usa com o outro, até acabar a roupa. Enquanto não acabar, está passando de pobre em pobre. Mas não só o pobre, tem pessoas que têm dinheiro, que conservam, que vivem, são prósperos também, e sabem usar o recurso que tem na mão e troca com o irmão, ou doa para o próximo, espera o próximo filho. Mas no final da história, meus irmãos, pobre não recebe ouro, incenso e mirra de presente. A história conta que quando José e Maria teve que sair do local que eles estavam, não podia voltar para Jerusalém, porque estavam procurando matar as crianças, inclusive Jesus, foram esses presentes que fizeram eles viver todo o tempo até que pudesse voltar para Jerusalém. Então Jesus recebeu presentes valiosíssimos. As pessoas dizem que Jesus era um sem-teto, porque Lucas 9, de 51 a 58, eu não vou ler tudo, mas você pode anotar aí. Nós vemos que Jesus ia para Jerusalém, em direção a Jerusalém. Ele estava caminhando em direção a Jerusalém, ele estava no seu percurso. E alguém vem falando assim: quando você for, eu quero segui-lo. E Jesus fala assim: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aqui, as pessoas pegam esse texto e falam: Jesus não tinha nem onde colocar sua cabeça, Jesus não tinha uma cama, Jesus não tinha onde dormir. Olha o que eles estão falando aqui. Mas pense no contexto: Jesus estava indo para Jerusalém, estava em viagem, e vem alguém falando: eu quero te seguir, eu quero estar junto contigo. Jesus fala: olha, hoje, nesse momento, no caminho, no percurso, eu não tenho nem onde colocar a minha cabeça. Por que você quer me seguir? Porque eu não moro aqui, eu estou de passagem, mas estou indo para Jerusalém. Jesus tinha casa. Se você pegar, marque apenas os textos aí para você lembrar: Mateus 4, 12 e 13, Mateus 9, 1, Marcos 2, 1 e João 1, 39. Tudo isso vai falar que Jesus estava na sua casa, Jesus estava na sua cidade, Jesus estava no local próprio. Jesus morou muito tempo em Cafarnaum. Onde ele fez mais tempo a sua habitação foi em Cafarnaum. Então Jesus tinha sim um lugar, inclusive era à beira da praia. Que ele saía da sua casa e ia pregar no barco à beira da praia. Pobre mora na beira da praia, com a casa própria, tranquilo ali. Jesus tinha mantenedores, meus irmãos. Se você pegar Lucas 8, de 1 a 3,
fala que as mulheres que foram salvas, que foram libertas, inclusive uma era esposa de um administrador, que tinha muito dinheiro, fala que mantinha o ministério de Jesus. E para finalizar, quantos aqui tem tesoureiro pessoal? Um tesoureiro pessoal para cuidar das suas finanças, o administrador das suas riquezas. Ninguém tem ainda? Não estamos imitando Jesus, porque Jesus tinha. João 13:29, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Pobre não tem tesoureiro. E Jesus tinha um pessoal em particular, que inclusive o roubava, mas nunca faltou. Mas por que Jesus mandou Pedro ir pescar e pegar a moeda na boca do peixe? Porque Judas estava gastando dinheiro, talvez em algum outro lugar, não estava seguindo ali. Só estava Jesus ali, Pedro, falou, vai lá Pedro, pesca, porque já que o tesoureiro não está aqui, vai na boca do peixe lá que o milagre está feito. O que você tem? A habilidade de pescar, é o que eu tenho, Jesus. Então, Pedro, já que você é um bom pescador, vai lá e pega o peixe. Começa com o que tem e deixa que Deus faz o milagre. O que você tem? Habilidades, sabedoria, inteligência, convicção de que eu sou filho de Deus. Então você tem tudo aliado à sua fé. O que você tem não é pouco, quando você alia a sua fé. Você já ouviu falar que você com Deus é a maior equipe e que ninguém vence vocês? Pois é, eu estou alinhado com Ele. E você? Se alie com Ele e seja a melhor equipe. Romanos 12, dos versos 1 e 2, abra lá por favor. Esse é um dos versículos centrais do Novo Testamento, meus irmãos. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, mais uma vez aqui a palavra mente, ela se remete à consciência. A tradução, de fato, se você buscar no original, não é consciência, mas ela se remete, ela faz um link com consciência. Ele está falando assim, olha, você tem que fazer uma coisa. Submeta a sua mente, o seu pensamento, a sua consciência, a sua fé, a minha palavra. Porque quando você submete a minha palavra, você vai enxergar aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. Afinal de contas, a palavra de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Deus é um Deus bom, perfeito e agradável. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que não tem mudança nem sombra de variação. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus bom, que ama, que não tem amnésia, que não tem mau humor, que não acorda um dia bom e um dia mau. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que é amor e essência, que não dorme nem dormita, que cuida de nós, que faz velar a sua palavra. Esse é o Deus que nós servimos. E ele fala assim, essa consciência que você tem que ter desse Deus bom. Porque quando você olhar para a minha palavra, você renova aquilo que você está pensando, não tem mais relatividade. Será que Deus está disponível a me salvar? Será que Deus está disponível a me curar? Será que Deus se importa com as minhas finanças? Não existe mais isso, porque pela palavra fala, não, Deus já me redimiu, Deus já me curou, Deus já me fez próspero, e eu tenho tudo aquilo que eu preciso para viver para o reino, e para a vida, e para a piedade, e para fazer o bem para quem quer que seja. Só que se você não renovar a sua mente, a sua consciência vai ficar ainda relativizando, ou talvez entendendo que você é um derrotado. Mas a palavra de Deus é para pessoas prósperas que fala assim, renova, que você vai ver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Provérbios 3, dos versos 1 e 2 diz assim, meu filho, olha o que um pai está falando, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Porque quando você guarda essa palavra, quando você renova sua mente com essa palavra, você vai ter vida longa, e você vai ter prosperidade e vai ter paz. Quem aqui quer viver até que Cristo volte? Mas não viver de qualquer jeito, com prosperidade em todas as áreas da sua vida, transbordando e cumprindo seu propósito, a sua missão nessa vida. Isso com paz, sem preocupação com os recursos que você tem que alguém vai roubar, porque você sabe que é o Deus que está cuidando para você. Está aí, guarde os meus mandamentos, renove a sua mente. Prosperidade
ela começa aqui, ela não está dentro do seu bolso. Prosperidade está na sua mente. Se não passar pela sua mente, não passar pela sua boca, não desce para o seu coração. E se não descer para o seu coração, não tem nenhum tipo de atitude. O grande problema de não viver muitas vezes a prosperidade do Senhor é que nós conhecemos dela, falamos dela, mas não cremos nela, e não agimos nela, e não vivemos ela. O ciclo é, eu criei a partir do momento que eu tive conhecimento, porque é a fé que gera em mim a salvação e a transformação. Então, porque eu criei nisso, eu começo a falar sobre isso. Isso desce do meu coração de uma forma que ninguém tira mais. E quando está dentro do meu coração, que é o meu espírito, quando a Bíblia fala de coração, pronto, está feito. O diabo vai se levantar, mas ele só vai se levantar para cair. Prosperidade é saber a sua posição no reino. O grande problema é que as pessoas têm duas visões. Tiago, capítulo 1, dos versos 7 e 8, diz assim: não pense tal homem, esse tal homem, ele está falando de alguém que duvida, que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Instável. Ora está bom, ora está mal. Ora eu consigo, ora eu não consigo. Ora eu vou servir ao Senhor com toda a minha força, eu vou me entregar, eu vou diante do altar, eu choro. Eu me entrego, eu me rendo. Mas amanhã vem uma má notícia. Eu já nem sei quem é esse Deus que eu prometi tudo isso. Ele está falando de pessoas que pedem as coisas para o Senhor, mas duvidam que Deus pode fazer. É de mente instável. Essas pessoas não conseguem. Essas pessoas são como aqueles 10 espias que foram mandados por Moisés para observar a terra. Na realidade eram 12, mas 10 foram observar a terra. E quando eles voltam com o relatório, se eles tivessem parado no primeiro comentário que eles fizeram, estava de bom tamanho. Olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Olha o fruto que nós trouxemos aqui. Fala que um cacho de uva foi trago por 2 homens. Só um cacho de uva. Esse é um relatório. Deus já havia prometido que a terra era deles. Só que dos 12, 10 volta com esse relatório. Mas tem gigantes por lá. Tem gigantes. E existiam 2 que estavam no mesmo grupo, na mesma caravana, que viram as mesmas coisas. A terra que Deus nos prometeu será nossa. Ela é boa, ela mana leite e mel. E se Deus prometeu, vai acontecer. Eu estou parafraseando. Pessoas de mente consciente é assim. Ele não olha o mas. Aquele que vive uma mente fora da vontade do Senhor, olha para João 10:10 e fica falando, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E talvez só sabe essa parte do versículo. Como que completa esse versículo mesmo? Mas eu vim para que tenham vida, e vida em? Que lado que você fica? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E esse ladrão de João 10:10 não está falando do diabo, tá? Então, muitas vezes, a maioria das pessoas usa o ladrão como o diabo. Não é o diabo, tá? Então, depois você estuda um pouco mais, só para ficar um pouquinho essa teologia, eu faço o rema que eu ensino lá, tá bom? Não é o diabo, o ladrão que está sendo dito aqui, é um ladrão mesmo. Dentro de um contexto que roubava as ovelhas. Mas fecha o parênteses aqui. Ele fala que quando o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele vem para roubar. Caso alguém se oponha a ele, ele vai matar, roubar e destruir. Se você ficar com isso, você vai ficar com medo. Mas quem tem uma consciência plena não está nem aí para o ladrão, porque ele entende que Deus veio para dar uma vida e uma vida abundante. Consciência plena fica com a vida abundante. Paulo estava lá em Coríntios. E ele fala, me foi aberta uma porta grande e oportuna. Mas são muitos os adversários. Mas Paulo falando isso, mas ele não estava falando de uma maneira que ele estava olhando para os adversários. Ele estava chamando os irmãos para crer com ele, orar com ele, porque aquela porta grande e oportuna era ele evangelizar toda a Ásia Menor. O chamado de Paulo
era para evangelizar o mundo. E ele fez com excelência. E ele fala, tem uma porta grande e oportuna, então vocês oram porque eu vou. Porque ele tinha uma consciência plena, meus irmãos, do que Deus chamou ele para fazer. E é interessante que o seu ministério, ele se conclui de uma forma extraordinária. Eu sempre falo, Paulo ele ficou preso, mas estranho ele ter ficado preso e pregando o evangelho, recebendo visita e falando dessa palavra. Que tipo de prisão é essa? Não existe prisão para filhos de Deus. Não existe aquilo que o diabo pensa que quer fazer, que ele vai conseguir concluir com êxito quando os filhos de Deus se posicionam. Paulo escreveu 1/3 do Novo Testamento, se considerarmos Hebreus como um livro seu. E se não foi seu, com certeza foi um que andou bem próximo com ele. Paulo, ele falou muito de fé. Muito de fé. Foi um dos autores que falou mais sobre fé. E Paulo viveu a prosperidade. E a prosperidade foi o cuidado, a libertação de tudo aquilo que o diabo quis fazer com ele. E nós precisamos entender que o mesmo Deus que protegeu Paulo, o mesmo Deus que deu a missão para Paulo, o mesmo Deus que disse que estaria conosco até a consumação do século, ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o Pai. E o que Cristo fez na cruz, meu irmão, já está depositado. Já está depositado. Nós temos que crer que ninguém tira mais, a não ser nós mesmos. Alisson, vem aqui à frente, por favor, Alisson. Pode vir aqui, fica aqui. Pode vir aqui, pessoal, olhar para você, não fica tímido. Viu? Ele não é tímido, é do teatro. Pode virar para eles. Eu quero exemplificar aqui para você, só para você. Tem pessoas que são mais visuais, aprende vendo, com exemplos. O que Deus fez foi algo assim. Ele pegou o que ele tinha, ele entregou o seu melhor. E o que Cristo conquistou naquela cruz foi algo que favoreceu os seus filhos. E o que Cristo fez? Eu conquistei. Só que não vai ficar comigo, eu vou entregar para a igreja. Eu vou entregar para os meus filhos. O que Cristo fez foi um depósito. Ele pegou algo dele. Tem algo aqui, pode acreditar. E não é de brincadeira. Aqui. Você não pode ver agora. Mas é algo que o Senhor pediu para entregar. Não estou fazendo para apresentar nada aqui. Mas para exemplificar. E ele entregou algo ali para os seus filhos. E ele foi cumprir o seu propósito de assentar-se à destra do Pai e descansar. E a partir de agora, só depende do filho dele acessar o que foi entregue e usufruir daquele benefício que Cristo já conquistou naquela cruz. Nem mesmo Jesus irá até ele tomar aquilo que foi depositado. Entenda isso. Se eu pego um valor de 1 milhão e deposito na sua conta, eu não consigo mais retirar da sua conta esse dinheiro. Eu não tenho a senha da sua conta, eu não tenho acesso à sua conta, eu não posso fazer nada na sua conta, porque já foi depositado. No entanto, não é porque está na sua conta que você vai usar. Porque você pensa que você não merece. Você pensa que aquilo é de Jesus ainda. Que Ele está precisando mais do que você. Você faz como aquele que recebeu os talentos e enterrou. Para quando Cristo voltar, você possa entregar, pensando que Ele precisa dos seus talentos. Mas não. É seu, Alisson, pode se assentar. Eu não posso fazer mais nada com isso. E foi o que Deus fez com você e comigo. Ele depositou cura. Ele depositou libertação. Ele depositou provisão. Ele depositou recursos financeiros. Ele depositou um ministério rico, próspero, que vai alcançar outras pessoas. Já está tudo depositado. Depositou promessas a respeito de maneira individual e de maneira coletiva. Agora cabe você acreditar. E acessar a sua conta. E o acesso para essa conta, a senha se chama fé. Você crê? Então você verá a glória do Senhor. Vive essa prosperidade, flua naquilo que Ele tem para você. Deus te ama, Deus me ama. E Ele não perdeu o tempo entregando Jesus na cruz. Ele deu o seu melhor para que você possa fazer o seu melhor.
Que essa palavra brote no seu coração e que você nunca mais seja enganado por aquilo que o diabo está falando a seu respeito. Você é o melhor de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês e esperamos vocês para fazer a inscrição, aqueles que não fizeram ainda. Não perca tempo, meus irmãos. Jesus está voltando e Ele quer uma igreja preparada, uma igreja que de fato vai cumprir um propósito com consciência do que está fazendo. Eu amo essa escola, eu agradeço ao Rema por ter mudado a minha vida e continuar mudando a minha vida. Eu amo as pessoas da qual o Senhor coloca diante de mim para poder acrescentar a mim e eu ser acrescentado por elas, e acrescentar elas também. E eu sei que o Senhor tem propósitos grandes e maiores nas nossas vidas. Amém?